Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e no vídeo de hoje vamos analisar a peça de William Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza. Em homenagem ao mês dos namorados, eu resolvi convidar a minha digníssima esposa para dar uma palavrinha e comentar um pouco sobre o livro e ajudar a fazer este vídeo. Pode se apresentar aos inscritos do canal, por gentileza? Boa noite, gente. Eu sou a Malu Santos. Vim aqui fazer uma pequena participação e dar minha opinião sobre o livro. Excelente! Então, vamos ao livro. A obra Otelo, o Mouro de Veneza, escrito por William Shakespeare por volta de 1603, versa sobre racismo, inveja, amor, ciúme e também traição. Nesse livro, Shakespeare fez uma história trágica que envolve pelo menos 4 ou 5 personagens. O principal é Otelo, o Mouro de Veneza, um estrangeiro que tornou-se general das forças da República de Veneza. Ele é casado com Desdémona, sua amada, filha de um importante senador de Veneza. Além deles, temos Cássio, que é tenente de Otelo. Também temos Iago, que é um alferes e vilão da história. Outros personagens que também aparecem e são relevantes são Emília, que é a esposa de Iago e também uma das personagens mais sensatas do livro, na minha opinião, e Rodrigo, que é um fidalgo de Veneza e altamente manipulado pelas intrigas de Iago. Toda a história ela gira em torno da traição, da inveja e da rivalidade entre os personagens, mas principalmente Iago, que é a peça movente da história. É ele que vai causar as intrigas, é ele que vai armar as ciladas para o casal principal, é ele o principal responsável pela tragédia que a história vai formar. Bem, de início, a obra começa com Iago e Rodrigo conversando. Rodrigo é um nobre apaixonado por Desdémona e fica extremamente decepcionado quando o mesmo se casa em segredo com Otelo. Iago é um alferes do exército. Alferes, naquela época, era um cargo abaixo de tenente, portanto não era exatamente um oficial. E o Iago está muito decepcionado porque Otelo designou para o cargo de tenente um homem de Florença chamado Cássio, que era um aritmético. Ele está movido por profundo ressentimento e inveja, porque ele queria estar naquele cargo. E Otelo colocou aquele estrangeiro. Então a gente já começa a perceber aqui que Iago é uma pessoa movida pela xenofobia e que vai procurar vingar-se de Otelo por suas escolhas. No primeiro ato, nós temos então Iago convencendo Rodrigo a participar de sua vingança. E ele pede para Rodrigo falar para o pai de Desdémona, o senador Brabâncio, sobre tudo o que aconteceu e como Otelo casou-se às escondidas com sua filha. Rodrigo, como um cordeirinho, vai até a casa de Desdémona e fala tudo com o pai dela. Brabâncio, movido de raiva, resolve matar Otelo, mas é impedido por um comunicado do Senado, que às pressas reúne-se em assembleia. Lá,
estão vários senadores e também Otelo, que é o general das forças de Veneza. Segundo consta, uma esquadra turca está navegando pelo mar Mediterrâneo para invadir a ilha de Chipre. E o Senado solicita para que Otelo comande o exército para expulsar os turcos daquela ilha e defendê-la. Mas, naquela reunião, Brabâncio, usando o seu poder de senador, acusa Otelo de bruxaria e usar dos seus sortilégios para fazer com que Desdémona se casasse com ele. Ele, em sua defesa, mostra que nada daquilo foi verdadeiro. Ele sim se apaixonou por Desdémona, por sua beleza e por seu encanto. E Desdémona se apaixonou por ele, mas pelo que ele é, um homem que veio de terras estrangeiras, que mouro, negro, ex-escravo, conseguiu subir, galgar posições até chegar ao exército de Veneza e conseguir o generalato. Pois bem, e aí ele pede para que Desdémona confirme a sua defesa. A mesma é chamada e, após confirmar que agora está casada com Otelo, ela diz aqui na página 155 desta edição. Querida, pode ler para mim, por favor? Claro. Enquanto isso, eu vou fumar mais um pouco. Que eu amo o Moro a ponto de viver com ele, minha extrema violência e meu desdém à sorte já esbravejam para o mundo. Minha essência está entrelada às virtudes desse meu senhor. Vi na mente de Otelo seu próprio semblante, e as suas honras e os seus dotes valorosos consagrei minha alma e também meu destino. E tanto, senhores, que se for deixado aqui lerda traça da paz, e ele for para a guerra, sou privada dos ritos pelos quais o amo. E um duro interim terei de suportar, por sua eterna ausência, deixar-me segui-lo. Pois muito bem, ler as palavras de Shakespeare ao som de John Dowland, o renascentista inglês, é realmente formidável. Bem, meus caros, então o que aconteceu? O Senado inocenta Otelo e o designa para combater a frota turca. Todos então vão para a ilha de Chipre, inclusive Desdémona, e navios separados, eis que vem uma tempestade que separa os navios. Desdémona chega primeiro na ilha de Chipre e passa-se um tempo, chega também Otelo em outro navio. E ele anuncia ao povo e ao exército daquela ilha que a frota turca foi dispersada pela tempestade e que a vitória é dos venezianos. Em comemoração, Otelo então manda fazer uma grande festa para celebrar aquela vitória e a salvação daquela ilha. Pois bem, é nesse momento que Iago alucina cada vez mais, despertado por uma inveja, por uma raiva de Otelo que parece que vai explodir a qualquer momento. Ele chega a alucinar de forma incrivelmente bizarra que Otelo se envolveu com a sua esposa, Emília, e que por isso ele precisa se vingar, precisa separar aquele casal de qualquer maneira. É nesse momento que Otelo chega na ilha, anuncia a vitória, pede aquela celebração, e quando ele se encontra com Desdémona, nós temos esse relato lindo narrado por Shakespeare. Aqui na página 171, ele diz o seguinte, na página 167. Quanto encanto, que alegria eu sinto de ver
para Desdémona, que chegaste antes, gozo da minha vida. Se a bonança vem sempre depois da tormenta, que a ventania sopre até acordar os mortos, e a brava barca galgue os píncaros olímpicos, do mar, para então cair tão fundo quanto o vácuo que há entre inferno e céu. Se a morte viesse agora, seria a máxima alegria, pois eu temo que o regalo na minha alma é tão absoluto que outro conforto igual não vai se suceder no incógnito futuro. Lê aqui, por favor, amor. Faça a voz da Desdémona. Que os céus só permitam que o nosso amor e prazer para sempre se amplie, como os nossos dias. Amém, forças benignas. Eu mal consigo expressar meu contentamento. Ele me paralisa. É tanta alegria. Pois bem, a gente pode perceber também que aquele mouro cristianizado, mais velho que Desdémona, a general das forças de Veneza, é agora um herói. E isso faz mover dentro de Iago ainda mais furor, ainda mais inveja, ressentimento e o desejo de matar aquele homem a qualquer custo. Pois bem, Iago então maquina uma maneira, uma forma de destruir aquele casal, e ele descobre, através do seu conhecimento da humanidade, a maior arma de tormento que pode envolver um homem: o ciúme. Então, o seu plano será plantar as sementes do ciúme em cima de Otelo. E aí, ele então arma para Cássio, aquele seu rival que foi pretendido ao cargo de tenente no lugar dele. Durante a celebração, durante a festa, ele consegue embebedar Cássio, enchê-lo de vinho e consegue jogá-lo numa briga contra Rodrigo, o seu comparsa. Na briga, o Cássio acaba ferindo algumas pessoas que estão lá na festa, e por conta daquele comportamento ridículo da parte de Cássio, o Otelo tira-lhe o cargo de tenente, o rebaixa de posto. Mas Iago vai e convence o Cássio a conversar com Desdémona para que ela pudesse falar com Otelo para que este lhe entregasse de volta o cargo. Nesse meio tempo, Iago já está falando com sua esposa, Emília, que é camareira de Desdémona, para que ela conseguisse algum objeto pessoal dela, para que ele conseguisse arquitetar seu plano. Então ele consegue ela encontra um lenço, né? E entrega para o seu marido, o Iago. Aquele lenço pertenceu aos pais de Otelo. Era um lenço com bordados de morango, e o Otelo havia presenteado a sua amada com aquele lenço. Então ele pega aquele lenço e coloca nas coisas de Cássio para provocar o ciúme. O Cássio, então, em alguns dias, vai conversar com a Desdémona, e nesse momento Iago começa a usar o Otelo, começa a plantar as sementes da discórdia, começa a inventar uma ideia de que a sua esposa tem um caso com Cássio. Cássio é mais novo, mais jovem, mais bonito e também um grande mulherengo. E Iago utiliza dessas características para fazer com que Otelo de fato desconfiasse da sua querida esposa. Nesse momento, ele faz inclusive com que Otelo participasse de uma conversa entre Iago e o Cássio. E aí Otelo pega algumas partes da conversa onde
o Cássio está falando sobre uma de suas amantes, uma moça chamada Bianca, que inclusive é uma meretriz. E Otelo pensa que ele está falando da Desdémona. A intriga está toda formada. E aí, numa conversa entre o Cássio e Bianca, e Otelo vendo tudo, o Cássio pega o lenço que estava em suas coisas. Ele gostou muito daquele lenço e pede para Bianca fazer uma cópia, fazer um bordado igual. Nisso, Otelo fica extremamente irritado e ele percebe que tudo o que o Iago disse era verdadeiro. Bom, na verdade, ele pareceu ser verdadeiro. O moral da história, o Cássio vai então falar com a Desdémona, a interroga sobre o lenço, ela não consegue dizer, se explicar, e aí ele fica convencido em matá-la. Ele então a sufoca, a asfixia com as próprias mãos. Nisso, chega a Emília, camareira, e o xinga de todas as formas e fala que o que ele acabou de fazer foi uma brutalidade e que ela conta a ele que ela havia dado aquele lenço para o seu marido. Isso sem falar que no mesmo dia, parece, aconteceu que o Iago dela tentou matar o Cássio, usando o Rodrigo, no mesmo dia em que isso estava acontecendo. O Rodrigo, ele foi convencido pelo Cássio, pelo Iago, a matar o Cássio. E aí, num duelo, aquilo ali não saiu tão bem quanto planejado, porque o Cássio acabou ferindo o Rodrigo. Aí o Iago feriu as pernas do Rodrigo, deixando-o mutilado, e ainda matou o seu comparsa Rodrigo para que ele não pudesse falar nada. Mas o Cássio não conseguiu ver quem fez aquilo, porque a luta se deu na noite. Pois muito bem, voltando à casa lá do Otelo, quando ele descobriu o que aconteceu, quando a Emília lhe contou sobre aquele lenço e sobre as tramóias do Iago, do honesto Iago, como ele sempre confiou, ele não resiste. Ele manda as favas, tudo o que ele conquistara até aquele momento. As autoridades de Chipre e Veneza chegam, falam que ele vai ser levado para as autoridades, mas ele, arrependido, pega uma espada e se mata. E ao apunhalar, conforme vai caindo, ele beija aquela sua amada, se arrepende bruscamente do que fez e morre junto a ela. O Iago, ele é preso, mas antes disso ele ainda mata, ele assassina a pobre Emília, sua esposa, porque ela havia dado com a língua entre os dentes. E aí, ao tentar fugir, ele é preso. E o Cássio, que agora é designado novo general das forças venezianas, ele manda o Iago para as autoridades para ser julgado e provavelmente torturado. E assim acaba essa história trágica. O que você tem a dizer sobre esse fim, sobre as consequências dessa tragédia? Olha, eu acho que Otelo confiou demais numa pessoa que só tinha inveja dele. E ele só, no caso, quando ele ouviu o Iago, ele só pensou com a emoção, ele não pensou com a razão. Ele não pensou em avaliar os fatos, né? E acabou acontecendo essa tragédia, né? Com todos os personagens, né? Exatamente. A moral da história que eu tiro daí são pelo menos duas. A primeira, que você precisa conhecer muito bem a pessoa com quem você vai se relacionar.
casar. Por quê? Ou você acredita nessa pessoa, ou você confia nela, você de fato vai tê-la como a sua confidente, o seu confidente, ou você vai acreditar nos outros. E Otelo preferiu acreditar num soldado, em alguém que não era da sua intimidade. E aconteceu isso tudo. Então procure saber muito bem com quem você vai se relacionar. E a segunda lição é cuidado em quem você confia. Cuidado em quem você vai depositar a sua confiança. Otelo depositou a confiança em Iago, um homem invejoso, rancoroso e que, por puro ódio, resolveu destruir a vida de muitas pessoas. E é isso que Shakespeare, no século XVII, nos mostrou com essa incrível, porém trágica obra, Otelo, o Mouro de Veneza. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo Cachimbo Filosofal.